Cidadã está no ar. E hoje nós viemos até o 10º Batalhão da Polícia Militar para falar com o Cabo Rebelo da Companhia de Policiamento e Apoio Especializado sobre o trabalho e sobre o treinamento dos cães policiais. Olá, tudo bom? Tudo bem. Tudo certo. Para começar, eu gostaria de saber o que é o CEPAI, né? E qual que é o papel da equipe canina de Blumenau. A CEPAI, ela consiste na Companhia de Policiamento e Apoio Especializado, né, composta por 3 pelotões, sendo o tático, a ROCAM, que seria as rondas com apoio de motocicletas, e o canil, que seria a nossa equipe. O trabalho do canil atualmente consiste principalmente na questão de apoio de detecção de drogas, né, com a utilização da ferramenta que é o cão, né, que podemos assim dizer que é a ferramenta primordial para o nosso serviço. Sem o cão não existe a nossa unidade de canil. E quantos cães atualmente fazem parte dessa equipe? Atualmente nós contamos com 5 cães, né? Sendo 2 deles da raça pastor alemão, um cão da raça pastor belga malinois, uma cadela pastor holandesa e um cão de raça não definida, né? Majoritariamente Doberman, a raça dele, mas não é definida. E como que esses cães chegam até vocês? Como é que é feito essa seleção? A seleção dos cães já ocorreu de diversas maneiras ao longo da história da nossa unidade, né? Nós já tivemos cães que foram doações, cães que foram comprados, né? Atualmente a nossa unidade a nível estado é a primeira unidade que comprou um cão já formado pronto para o trabalho, né? Que foi um fato histórico aqui para o 10º Batalhão. E essa escolha dos cães se dá dos cães comprados por uma aptidão que já vem pré-apresentada de quem fornece esses cães, né? Vai uma equipe até o local, faz uma análise prévia junto com o dono da empresa que está concorrendo para a licitação da venda do animal, né? E os cães que são doados, a gente costuma fazer visitas até o local onde esse cão se encontra e fazer testes com esses animais, né? São testes de aptidão para brincadeira, dominância sobre outros cães e predisposição para o trabalho também, que é o fator predominante para que a gente possa escolher um cão de trabalho, né? Ter vontade, né? A gente diz trabalhar, mas que para o cão é uma brincadeira, né? Uhum. Então o cão tem que demonstrar o interesse em fazer a atividade proposta, né? Tem que ter o perfil para aquilo, Tem que ter o perfil, né? Assim como a atividade policial, né? O militar ele precisa ter esse desejo de atuar e de servir, o cão é a mesma questão. Se ele não tiver essa predisposição, digamos que natural dele, né? Uhum. Ele não vai ser um bom cão de trabalho, né? Então a gente procura sempre cães que tenham essa vontade, que tenham já nata, né? Essa vontade de trabalhar e brincar, né? Uhum. E tu falou ali algumas raças, né? As que vocês têm aqui. Existem raças que são mais específicas para isso, para esse serviço? A gente costuma dizer que qualquer cão é treinável, uhum, né? Independente da raça, né? Você vai encontrar na internet cães policiais das mais diversas raças, portes, né? Cães machos, cães cadelas também, uhum, né? Então, não existe uma obrigatoriedade de raça, né? Atualmente se busca muito cães pastores pela versatilidade deles, né? São cães que têm uma ótima aptidão física, né? São cães versáteis para fazer diversos tipos de trabalho, são cães bons para farejar, para morder, com uma aptidão física boa também, mas não é uma regra, né? Mas atualmente a gente tem procurado mais os cães da raça pastor alemão, pastor belga, né? Atualmente é o que as unidades policiais costumam trabalhar mais. Uhum. Mas você vai encontrar cães labradores, né? Cães de raças menores, cães de raças maiores, Rottweilers, né? Tudo vai depender do emprego que você quer para aquele animal, né? E também o indivíduo, né? Tem cães que têm muita aptidão para algumas atividades que você pode utilizar também. Uhum. E esse treinamento com eles, né? A partir do momento que eles são selecionados, daí é feito um treinamento. Quanto tempo leva até um cão que assim, para ele começar o treinamento até ele entrar em serviço e depois deve ter uma aposentadoria para ele, né? Sim.
Na nossa realidade atual, como a gente fez essa compra desse cão pronto, né, a gente não passou por todo daquele treinamento inicial. Né? Então é um cão que ele já trabalha, porém ele precisa de uma manutenção. Né? Então você precisa fazer treinos constantes para ele não perder, né, aquela habilidade que ele desenvolveu. Né? Assim como o ser humano. Né? Se você costuma fazer uma atividade e você deixa de fazê-la, você, né, normalmente vai perder ali a aptidão ou a afinidade para fazer aquilo da melhor maneira possível, né? Então, os cães, se eles vierem filhotes, né, já nos primeiros momentos você já vai fazer alguns tipos de treinamento, né? Treinamentos para instigá-lo, né, a utilizar o olfato dele, seja para farejar uma ração, né, ou então seja utilizando instrumentos que façam barulhos para você ver se ele é um animal que ele vai se sentir acuado ou se ele vai ser um animal confiante, porque você precisa, principalmente nas fases iniciais, desenvolver a confiança nesse animal, para quando ele chegar na fase jovem adulta, ele ser um indivíduo confiante, para que quando ele for para a rua ele não se sinta intimidado por qualquer circunstância, né? Porque a gente sabe, o cão policial ele vai enfrentar praticamente as mesmas ocorrências que os policiais, né, das especializadas, da rádio patrulha, enfrentam no dia a dia, né? Pessoas que por vezes não respeitam ordens legais, né? Ou pessoas que não respeitam o próprio serviço policial durante uma ronda, um patrulhamento, né? Então o cão ele não vai poder se dar ao luxo de se sentir desafiado e se acuar, né? A gente vai precisar de um animal confiante que não tenha medo e que ele vá para o confronto se for assim necessário, né? Então, desde a fase inicial, nesse trabalho olfativo, de confiança, até os treinos de manutenção, que daí são aqueles treinos que a gente demonstrou anteriormente, que é a detecção ali, por exemplo, nas mochilas, nas caixas. Daí a gente vai fazer esses treinos também fora do ambiente do batalhão, né? Em veículos fora, em áreas de mata, né? Em residências abandonadas. E às vezes, precisou de um apoio, foi até uma residência fazer aplicação de um cão para uma detecção de droga. Se já tem um outro cão ali que está em fase de treinamento, já coloca ele também naquele imóvel para que ele já vá sentindo como é que é a realidade, para ele se habituando, né? Porque o cenário para o cão, todo ele tem que ser apresentado, né? Você não pode exigir do animal, assim como você vai exigir de uma criança na escola. Você não pode exigir de um aluno na escola uma coisa que você não ensinou a ele, né? Então o cão é a mesma coisa. Você precisa mostrar para ele todas as possibilidades para que ele possa, quando chegar lá na frente, ele conseguir realizar aquela tarefa, né? Então essa é a maneira como a gente costuma trabalhar os cães. Falando em questão de prazo, se você tem um animal filhote, esse prazo ele nunca vai ser exato, né? A gente pode falar ali de pelo menos 1 ano e meio a 2 anos no mínimo, para que esse cão comece a se desenvolver, apresentar os comportamentos desejados e a detecção já de uma certa maneira efetiva, né? Mas o treino vai perdurar até os últimos dias de trabalho dele na corporação, né? E por via de regra, a nossa instituição trabalha uma média de 8 anos de idade para o animal, para que ele possa então se aposentar, né? É claro que se você tiver algum tipo de lesão, né, ou tiver algum tipo de ocorrência que veio a lesionar o animal, você não vai colocar o animal para trabalhar em sofrimento, né? Que foi o caso de um cão nosso aqui na cidade, que é o cão Brutus, que teve aquela ocorrência que repercutiu muito, que ele pegou os assaltantes, um deles dentro da água, ele veio a sofrer uma lesão numa das patas e precisou passar por uma intervenção cirúrgica. Só que depois dessa intervenção ele nunca mais voltou a caminhar como caminhava anteriormente. Então a gente teve que, o condutor dele à época, né, o sargento Stephen, teve que optar ali pela aposentadoria dele para não agravar a situação do cão e não fazer o cão trabalhar em sofrimento, né? E cada cão que tem aqui tem o seu condutor, que cada um obedece a um policial? Sim, atualmente a gente tem essa condição, né? Por ter 5 animais, né? Então, e 7 policiais, a gente consegue que cada policial conduza um animal, né? Principalmente pela questão de vínculo, né? É muito importante que o animal tenha um vínculo com um dos policiais, né? Para que seja aquele laço realmente de cão amigo, né? Que é o que a gente vê aí, quem tem cão em casa, né? Ou quem já
costuma acompanhar esses programas de atividade policial com cães ali, percebe como os cães são animais fiéis, né? Então a gente busca sempre esse tipo de condução de um policial. Porém, atualmente a gente consegue aplicar os cães de trabalho por um segundo policial, né? Tendo em vista o quê? Às vezes eu sou o condutor de um cão e eu entro de férias, ou eu me afasto, ou eu me mudo de cidade e preciso, ou eu saio da polícia, né? Por qualquer situação adversa que aconteça, que eu não esteja mais aqui, aquele cão não pode ficar sem trabalho ou ficar simplesmente largado, né? Então a gente tem uma própria parceria dentro do grupo, né? Que é aquele cuidado de ter o cão sempre ativo, né? Um policial também auxiliando o outro na condução do cão, ou até mesmo no cuidado do cão para questões de veterinário, né? Questões de saúde, questão de dia a dia, né? Porque a gente não está todos os dias no batalhão, né? Eu tenho a minha escala, os meus colegas têm a escala deles, então quando eu não estou, tem algum outro policial que está responsável por ela ali para que ela, né, tenha o tratamento adequado, né? E a gente estava falando ali das recompensas, né? Que eles trabalham por recompensa. Quando é pequeno, quando é filhote é a comida, né? Sim. E maiorzinho é o brinquedo. Essas fases, né? Elas são muito importantes para, como a gente estava falando anteriormente, essa questão do desenvolvimento do cão. Desde a questão motora inicial do cão ali, né? A gente usa muito a ração, por quê? Porque a gente quer que o cão ele utilize o olfato dele já nesses primeiros meses de vida, né? Para ele se desenvolvendo, né? Até porque o olfato canino é muito potente, então a gente quer que essa ferramenta seja cada vez mais desenvolvida no indivíduo, né? Então a gente acaba optando por essa utilização da ração nas fases iniciais, mas nada impede que nas fases futuras você também utilize, né? Tudo vai depender do tipo de trabalho que você quer desenvolver no seu cão, né? No cão já formado, adulto, né, a gente evita para algumas atividades utilizar a ração, né? A gente fala, né, na sinotecnia não existe uma regra engessada, né? Existem muitas vertentes de treino, de condução de cão, né? De hábitos de cada condutor policial, né? Mas a gente busca sempre, através das atualizações que a gente procura em seminários, cursos que nós temos policiais que sempre estão buscando, né? Desenvolver da melhor maneira possível as ferramentas, né? Que a gente utiliza para o nosso trabalho, né? Que são os cães. Então, nas fases iniciais a gente usa muita ração, né? Na fase jovem para adulto a gente acaba utilizando muito mais o brinquedo, né? Porque daí a gente já tem aquela questão do prazer da recompensa no trabalho, né? O que para nós às vezes a gente acaba encarando como um trabalho, para o cachorro não passa de uma diversão, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também para que essa diversão do cão não se torne nada exaustivo, para que deixe de ser uma brincadeira para ele, né? Então a gente tem sempre esse cuidado para que o cão esteja motivado para fazer o que ele está sendo utilizado aqui no batalhão, né? Que é seja a detecção de drogas, né? Seja uma guarda e proteção, que é quando a gente vai envolver ali uma necessidade de intimidação com a ferramenta do cão numa abordagem, né? Ou até mesmo, se for necessário, chegar ao nível ali de uma mordida, né? E outra coisa que a gente estava observando quando eles estavam ali farejando aquelas caixas, as mochilas, mesmo com barulho ou alguém chamando, o foco dele está naquilo e ele não se distrai, né? Todas essas nuances que a gente observa no trabalho canino, elas são, em algum momento da vida do cão, desenvolvidas em treinamento, né? Então, essa questão do foco do cão, é claro que muitos cães já por si só têm um foco no brinquedo, mas também existem situações que você precisa treinar no animal essa concentração, né? Que é a permanência dele indicando naquele objeto, né? Que é às vezes alguém chamar, ele não dá bola e tá olhando para mim, que sou o condutor, ou olhando para quem vai recompensar, né, para o brinquedo, né? Isso tudo faz parte do treinamento, né? E a gente acaba buscando sempre desenvolver da melhor maneira possível, porque a gente faz isso aqui num ambiente controlado, mas depois a gente vai fazer num ambiente que a gente tem um controle mínimo, né? Que é a rua. E aí a gente busca sempre deixar o cenário mais seguro para os policiais, para o cão trabalhar, mas a gente sabe que sempre podem acontecer imprevistos, né? Ter um outro animal na residência, né? Ou aparecer
alguém que é vizinho daquela residência que a gente está aplicando, que é por curiosidade, quer saber o que está acontecendo, ou algum familiar, às vezes, que é familiar do envolvido na ocorrência, que quer ir lá se meter no meio, e a gente está com o cão concentrado no trabalho. Então, aqui, sendo um ambiente controlado, já é difícil. Na rua é muito mais difícil. Então a gente sempre procura, da melhor maneira possível, desenvolver no cão, né, essa concentração para o trabalho, né, para que não ocorra nenhum tipo de lesão para o cão, ou para a guarnição, ou para terceiros que estejam no local. E agora vamos falar um pouquinho dos tipos de ocorrências que vocês enfrentam. Assim, teve alguns casos recentes até, né? Sim. A maioria, atualmente, a nossa unidade trabalha com 2 cães na viatura, mas faz o policiamento ostensivo, né? A gente faz rondas por toda a cidade de Blumenau, área sul, leste, central, oeste. Então a gente acaba por vezes fazendo as nossas ocorrências com abordagens, com áreas de risco onde a gente já sabe que existe recorrentemente o tráfico de drogas, presença de organização criminosa. E também, muitas vezes, mediante solicitação de apoio, seja Polícia Civil, tivemos recentemente, né, o soldado Piazzoli aplicando com o Mike num apoio à Polícia Federal, que conseguiu ali obter êxito na localização, acredito que de uma das maiores apreensões da cidade, né? A gente está falando de mais de 600 quilos de cocaína, então num galpão no bairro da Fortaleza, e por vezes apoios em operações da Polícia Civil, da Polícia Militar em cidades vizinhas. Já demos apoio Brusque, Gaspar, Rio do Sul, Rio dos Cedros, Timbó, Indaial, Ascurra, Piúna, apoios desde operações até apresentações em escolas, né? Tivemos recentemente uma feira do livro, que nós fizemos uma apresentação para um grupo de crianças. E fora as ocorrências que a gente acaba no nosso dia a dia desenvolvendo através dos patrulhamentos constantes, né? Que a gente teve agora no último serviço de quarta-feira uma ocorrência que foi gerada, fomos averiguar a situação, né? E conseguimos acabar descobrindo ali um masculino que estava passando uma identificação incorreta, e fomos descobrir que era um masculino com mandado de prisão, roubo, tráfico e receptação do estado do Sergipe, né? Então a gente consegue, né, com o nosso atual efetivo da companhia e do grupo do Canil, desenvolver a nossa atividade com muita tranquilidade e com segurança, para que a gente possa fazer as consultas necessárias, fazer a aplicação dos nossos cães com segurança nos locais onde a gente trabalha, e prestar esses apoios ainda dentro de Blumenau e nas cidades vizinhas, né? Perfeito. E assim, em relação à saúde, ao bem-estar do cão, porque eles têm que ter uma rotina de acompanhamento. Sim. Também nesse sentido, né? Como é que é feito? Essa rotina de cuidado com os cães, de maneira mais simplificada, é feita por nós, os próprios policiais do Canil, né? A gente vai assumir o serviço, a gente vai se equipar, vai assumir serviço com a nossa central, né? Informar o comandante do policiamento e vai fazer uma observação prévia dos nossos cães. Vai observar como é que eles estão em questão de disposição, né? Se eles estão com algum tipo de lesão, se algum tipo de corte, algum tipo de uma secreção né, nos olhos. Todos esses aspectos físicos que a gente consegue preliminarmente observar, a gente vai fazer a leitura do animal para isso. Mas, além dessa leitura de cada animal, a gente tem, a nível estado, né, um grupo de veterinários que participa de uma licitação, né, a nível estadual, e aí ficam responsáveis pelos nossos cães ali na questão de atendimento médico veterinário. Atualmente ele é feito, além de uma visita mensal, por parte dessa equipe, a gente tem um contato direto, né, um canal de contato com eles, onde a gente repassa qualquer circunstância ali atípica ao cão, né? Por exemplo, numa aplicação num trabalho de detecção, o cão veio a cortar o coxim dele num azulejo quebrado ou num caco de vidro. A gente faz um contato imediato e eles já nos passam as orientações, né? Leva para tal lugar, ou faça tal coisa, ministra tal medicação, ou tragam para cá para a gente fazer esse atendimento, e a gente consegue, né, cuidar dos nossos cães, né?
Então, atualmente, essa é a maneira como a gente lida com a questão de saúde deles, né? Fora daí o acompanhamento de vacinas, né, que são necessárias, principalmente os nossos cães que estão expostos a circunstâncias ali bem... ambientes sujos, contaminados, né? Então a gente precisa ter um cuidado muito maior com eles do que já é necessário com um cão doméstico mesmo, né? Sim, precisa mais atenção. Sim. Uma curiosidade, a gente falou da aposentadoria do cão quando ele para de trabalhar. Esses cães, eles ficam com o tutor que treinou ele? Para onde eles vão? Então, via de regra, ele fica com o condutor. Com o condutor. Né? Com o condutor até o fim da sua vida, né? É claro que existem circunstâncias, por exemplo, eu moro num apartamento pequeno e eu já tenho um cão lá. Então, dificilmente eu vou conseguir levar, infelizmente, a minha cadela para a minha casa, né? Aí, claro, a gente já tem, todos os policiais que têm contato, que conhecem, já se prontificam, né? Porque são animais que já são conhecidos de todos os policiais, né? E já tem um carinho muito grande também da população em geral. Por vezes a gente é parado na rua, né? Quando o cachorro aposentar, será que não tem como eu ficar com ele? Tem uma lista para eu dar o meu nome? Então, várias pessoas têm interesse, né? A gente até teve uma circunstância que foi uma época que teve um período de chuvas muito forte aqui e a nossa área nos fundos do batalhão ameaçou subir água. E aí a gente, para se precaver, vamos levar os cães para outro ambiente. E aí a gente conseguiu um hotel aqui próximo, né? E a proprietária ficou com um dos nossos cães, daí ela, quando a gente foi buscar, ela até não tem como deixar aqui, ou então, quando aposentar, não tem como deixar aqui de volta para eu ficar, né? Então, são cães que, via de regra, ficam com o condutor, mas se por alguma circunstância adversa, né, vão para algum outro policial, ou até mesmo podem ser, né, entregues a alguém do público civil, mas que seja de confiança do condutor ali do cão, né? Porque é uma relação que a gente fala, né? A gente costuma brincar, né? Pô, esses cães, eles ficam às vezes mais com a gente do que a nossa própria família, né? Então, se cria um vínculo, né? Muito a minha forte. Cadela, quando eu entrei no canil, ela veio pro batalhão filhote, então eu trabalho há 7 anos praticamente com ela. Então já é um animal que, né, já faz parte da minha rotina, né? Sim, claro. A gente estava falando agora do local onde os cães ficam também, ali antes de começar, que está sofrendo uma reforma, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e quais os planos futuros, assim, para o canil da PM em Blumenau, como é que é essa estrutura, se tem, né, as melhorias que vai sofrendo. Essa estrutura que a gente tem, ela está sendo reformada atualmente. Eu acho que há mais ou menos uns 6 anos essa estrutura foi construída, né? E ela começou a apresentar, claro, com a decorrência do tempo e por ser a morada de cães grandes, né, e cães com muita energia, acaba sofrendo algumas avarias, né? Então, descascar a pintura, alguma coisa de azulejo que às vezes começa a trincar, né? E tudo isso para nós gera muita tensão, porque a gente sabe que um azulejo trincado pode, né, causar algum tipo de corte de coxim, né? Os próprios bebedouros, né, que são peças metálicas pesadas, né? Para evitar qualquer tipo de retirada desse local, desse ambiente, desse material do ambiente, né? A gente busca uma fixação mais resistente. Então, até a gente, quando estava conversando com o senhor responsável pela reforma, a gente comentou, essa reforma é para cão de polícia, né? Então tem que ser uma reforma que tem que ser material que vai aguentar, porque são cães pesados, cães ativos, né? E aí a gente está fazendo desde troca de piso, troca de revestimento de parede, né? E a gente também procurou fazer a troca de alguns materiais, até porque como é um ambiente que a gente lava todos os dias, né, a gente não quer que fique nenhum tipo de resíduo naquele ambiente ali, seja de fezes, de urina, né, são resíduos que precisam ser escoados corretamente para que não venha nenhum tipo de mosca, né? Contaminação. A gente tem uma região de fundo do batalhão que tem animais, né, que vivem ali direto, então que às vezes podem transmitir algum tipo de doença, então a gente precisa ter um ambiente isolado para que esses cães não sejam contaminados, né? E aí a gente está agora já praticamente na reta final dessa reforma, né? E então com o término da reforma a gente vai estar, creio eu, que com um bom tempo ali, sem necessidade de mexer naquele espaço, que eles vão ter o maior conforto possível, né? E aí a perspectiva é sempre essa, né, de melhoria. A gente teve melhorias recentes com
com uma emenda parlamentar que destinou para nós recursos para compra de uma viatura adaptada, né? Porque a gente trabalha numa cidade muito quente, então antigamente nós trabalhávamos com viaturas que a gente adaptou algumas peças, mas que ainda não deixavam da melhor maneira possível, né? Então a gente sempre tinha que ter a preocupação de parar a viatura num local com sombra, né? Se fosse num dia muito quente, né, cuidar com os horários de deslocamento, porque o animal ficava confinado durante um período ali, poderia gerar algum tipo de desconforto. E atualmente a gente tem por exemplo, uma Trailblazer, que é uma viatura que tem uma saída de ar-condicionado já direto para os nossos animais, né? Então num dia de maior calor a gente já consegue proporcionar, amenizar esse calor para eles, né? Então que eles consigam, né, no dia ter um conforto, e na hora de aplicar o cão também, se você não tem um ambiente confortável para ele, ele já sai cansado da viatura, ele já sai desgastado, estressado. Então você já proporciona para ele qualidade de vida durante aquela estadia dentro da viatura, e no momento que ele sai para trabalhar ele já está em condições de assim realizar o trabalho. Então são muitos detalhes, né, que quem não conhece, não tem conhecimento, nem imagina. Não imagina, e é um ser vivo. Então é como se você tivesse com uma criança dentro do seu carro, né? Você não pode simplesmente deixar a criança dentro do carro, ou então você não pode simplesmente colocá-la em algum local e deixá-la lá durante determinado período sem assisti-la. O cão é a mesma questão, só que ele ainda é uma ferramenta que ainda executa vários outros trabalhos, né, que a gente precisa sempre supervisionar para que ele possa fazer de maneira segura e de maneira efetiva, que também é o que a gente procura na rua, é entregar o resultado para a população, para que a gente consiga, né, apreender a droga necessária, recapturar um foragido, se for necessário acabar com uma turba, com uma confusão, ter um animal ali que consiga fazer aquela atividade sem prejudicar o serviço em si, né? Sim, só auxiliando mesmo. Só auxiliando, isso mesmo. Cabo, muito obrigada pela tua presença hoje aqui, por todos esses esclarecimentos. Espero ter ajudado, e o Canil de Blumenau está sempre à disposição. Obrigada. O TVL Cidadã de hoje conversou com o Cabo Rebelo sobre o treinamento e o trabalho dos cães policiais aqui de Blumenau. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.